Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da Palavra de Deus para a reflexão. Encontramos hoje no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, no capítulo 8 e o versículo de número 31. Assim está escrito: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Esse texto deixado por Jesus e escrito por João neste evangelho faz parte do momento quando Jesus falou aos discípulos, aos judeus, a quem estivesse à sua volta, a respeito da sua verdadeira missão. O que foi que ele veio fazer aqui nesta terra, mostrando a eles que ele foi uma resposta ao plano e o propósito estabelecido por Deus, ainda antes da fundação do mundo, em benefício da humanidade. Jesus veio com esta importante missão e ele apresentou-se aqui dizendo a eles o seguinte: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Entendendo aqui que os homens, sem o conhecimento do plano de amor, de salvação de Deus, através de Jesus Cristo, eles estão em trevas. E as trevas trazem escuridão à sua vida em todos os sentidos. Porém, ao se apresentar, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. E se alguém me segue, não vai andar mais em trevas, não vai viver mais na escuridão, mas terá a luz da vida. Os judeus então começaram a partir daí interrogá-lo, dizendo a ele o seguinte: tu testifica de ti mesmo? O teu testemunho não é verdadeiro. Então Jesus começa a dizer: ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro. Por quê? Porque eu sei de onde vim e sei para onde vou. E vós não sabeis de onde venho, nem para onde eu vou. Jesus afirmou aqui a convicção certa, segura, que ele tinha de onde veio, para que veio e o que veio fazer aqui. Ele disse: eu sei de onde vim e sei para onde eu vou, mas vocês não sabem de onde venho, nem para onde eu vou. Como é que eles poderiam estar agora interrogando a Jesus se eles não conheciam o caminho de Jesus? Eles não conheciam a origem de Jesus, de onde Jesus veio. Ele veio do céu para a terra para cumprir aqui o plano de amor de Deus. Esta foi a sua missão principal aqui na terra, culminando com a sua morte na cruz em favor dos pecadores, o derramar do seu sangue, o sacrifício diante de Deus, e sabia que, terminado esse trabalho, ele voltaria para o Pai, de onde veio. E os judeus começaram então a julgá-lo segundo a carne. Ele disse: vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. E se julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. Jesus então disse que foi enviado pelo Pai para realizar esse importante trabalho. E disse: eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Então perguntaram a Jesus: onde está teu Pai? Ora, se eles não sabiam quem era Jesus, de onde veio e para onde ia, como é que eles poderiam agora saber quem era o Pai de Jesus? Porque Jesus falou: meu Pai dá testemunho de mim. Onde está teu Pai? Então Jesus disse: olha, se vocês me conhecesses a mim, também conhecerias a meu Pai. Por quê? Todo aquele que conhece a mim, conhece a meu Pai. Então, se vocês não conhecem a mim, nem a meu Pai,
se vós me conhecesses, também conhecereis meu Pai. Então, estas palavras Jesus transmitiu a eles, e dizendo o seguinte: para onde eu vou, vocês não poderão ir. Eles cada vez mais ficavam encucados com as palavras de Jesus, sem entender nada. Começaram não entendendo nada, e à medida que Jesus foi falando, ficava pior para eles, porque eles estavam presos ao momento, ao presente, às aparências, e as palavras não conseguiam entrar no coração deles para demovê-lo daquela condição em que eles estavam vivendo. E Jesus chega ao ponto de dizer o seguinte, que ele veio do céu e ele vai para o céu. E disse a eles: vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso é que eu vos disse que vocês vão morrer nos seus pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrerei nos seus pecados. E a conversa começou, eles disseram: quem és tu? Jesus disse: isso mesmo, o que vocês já sabem desde o princípio, o que eu disse a vocês, e vocês relutam em acreditar. Bem, passado o momento, Jesus volta-se então para eles e diz agora uma coisa que estava registrado, que foi dito lá a Nicodemos, quando Jesus disse: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado sobre a terra e todos sejam atraídos a ele. E ele disse: eu falo como o Pai me ensinou. E ele aqui repetiu novamente, dizendo: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou, o Pai, ele está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Quando Jesus disse estas palavras, alguns se demoveram daquelas convicções enraizadas e contrárias ao propósito de Deus, e diz a Escritura: dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. Dentre os judeus, passaram a crer em Jesus. E vem então o versículo que li para a reflexão, versículo de número 31, onde Jesus diz o seguinte: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Discípulo é um seguidor, é um aprendiz, é alguém que vai junto. O mestre caminha à frente, o discípulo caminha atrás. Pedro deixou registrado que Jesus deixou-nos as suas pisadas para que sigamos o seu exemplo. Em várias oportunidades, Jesus disse: assim como eu fiz, eu dei a vocês o exemplo, para que, como eu fiz, vocês façam também. E aqui agora, Jesus abre esta oportunidade dizendo: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, o que Jesus disse aqui, a prova do discípulo é a permanência na palavra de Deus. Todo discípulo verdadeiro, ele permanece na palavra. Daí já podemos inferir uma grande verdade. Se não permanece na palavra, está claramente identificado que não é um seguidor de Jesus, não é um aprendiz, não é um discípulo, não é alguém que se coloca na condição para servir a Jesus. Por quê? Vários pontos precisamos entender aqui agora. Primeiro, o verdadeiro discípulo, ele é conhecido por permanecer na palavra. Jesus disse aqui, olha: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Pois bem, então, o que Jesus disse aqui é que o verdadeiro discípulo
é fácil de conhecê-lo. Ele é aquele que permanece na palavra. Uma vez que ele recebeu a palavra de Deus, ela entrou no seu coração, palavra que é viva e eficaz, que é poderosa, que é penetrante, que vai até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e discerne o que está no coração. E no dizer de Jesus, as palavras que eu vos disse são espírito e são vida. Quando esta palavra entra em nós e permanece em nós, ela começa a agir no nosso interior de tal forma que nós passaremos, então, a ser conhecidos como aqueles que seguem a Jesus. Seremos identificados como um discípulo de Jesus. Então, o primeiro ponto que eu encontro aqui para refletir é que o verdadeiro discípulo, ele é conhecido por permanecer na palavra. Segundo, permanecer na palavra significa tê-la como prioridade. Ou seja, não colocar outra coisa diante da palavra, porque a palavra ela vai trazer-nos conhecimentos, realidades a respeito de Deus e o seu plano, a sua obra na nossa vida. Então, o verdadeiro discípulo permanece na palavra e ele a tem como prioridade. Ele não fica buscando em outros lugares e fontes, conhecimentos e sabedorias que são simplesmente humanas para se solidificar na sua maneira de servir a Deus. O primeiro comprometimento do discípulo é com a palavra de Deus. Ela é prioritária. Ele pode ler outros tipos de textos? Pode e deve. No entanto, não deve colocá-los como sua prioridade. A prioridade e a voz final é a da palavra de Deus. Tudo aquilo que não estiver submetido à palavra de Deus não deve ser aceito, porque a palavra de Deus, ela é prioritária, ela é primordial, ela está em primeiro lugar. Se a palavra diz, está dito, é a verdade. A palavra não contém a verdade, ela é a verdade. Então, o verdadeiro discípulo, ele permanece na palavra e a tem como sua prioridade. Pode abrir mão de tudo, menos da palavra, porque é ali que ele vai descobrir a revelação de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Os detalhes do plano de Deus estão ali estabelecidos. E à medida em que ele parte para ter a palavra de Deus como prioridade, ele vai passar a amar a palavra de Deus. O salmista disse: ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. O outro texto disse: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O nosso caminho é purificado através da palavra de Deus. Então, nós observamos que o verdadeiro discípulo, ele está identificado com a permanência na palavra de Deus. Em terceiro lugar, a permanência na palavra de Deus vai trabalhar o nosso interior, que ela vai moldar o nosso caráter, a nossa conduta, o nosso procedimento, as nossas ações, e elas serão visíveis diante de Deus e diante das pessoas. Só a palavra de Deus tem este poder de transformar a nossa vida, de dentro para fora, de dentro para fora. Esse negócio de mudar só fora e não dentro, mudar só na aparência, só na embalagem, não traz resultado. O verdadeiro resultado é o que Jesus disse: se vós permanecerdes na minha palavra. Então, ao permanecer, eu sou identificado como um discípulo do Senhor. Ao permanecer, significa que a palavra de Deus,
é prioridade na minha vida. Ao permanecer na palavra, o meu caráter, a minha conduta, as minhas atitudes vão ser transformadas e vão ser vistas e notadas diante de Deus e diante das pessoas. Quarto ponto, a permanência na palavra de Deus, ao fazer esta transformação na minha vida, ela vai contribuir para o meu crescimento espiritual. No meu contato com a palavra e deixando ela agir como é o propósito de Deus na nossa vida, a palavra sendo enxertada em nós, ela vai contribuir, ela vai promover o nosso crescimento espiritual diante do Senhor. Quinto ponto, a permanência na palavra de Deus vai ser para mim um salvo-conduto. Por quê? À medida em que eu permanecer na palavra de Deus, eu não vou me prestar a praticar qualquer tipo de aberrações que hoje em dia, nos arraiais evangélicos, estão sendo praticados verdadeiras aberrações, confrontando e contradizendo a palavra de Deus, tido como uma afronta à santidade do Senhor. Isto prova que estas pessoas que se dão a praticar aberrações de todo tipo, até a invocação de espíritos que eles dizem ser de Deus, mas que na verdade são espíritos malignos que estão se manifestando na vida e na boca destas pessoas, porque eles não permanecem na palavra. Portanto, não são discípulos de Jesus, são discípulos do adversário. Por quê? Vivem no campo das aberrações, no campo dos exageros. Então, quando permanecemos na palavra de Deus, nós vamos ficar centrado e comprometido com a palavra de Deus e não vamos abrir campo para aberrações. Haja vista que na própria Escritura está escrito, lá em Apocalipse, se alguém acrescentar, lhe será acrescentada as pragas que estão escritas neste livro. Se alguém tirar, lhe será tirado a parte na árvore da vida. Então, se tirar a palavra, se acrescentar a palavra, se falsificar a palavra, estará comprometido a um juízo com consequências doloridas para a vida. No entanto, quem permanece na palavra está livre de abrir brecha para o campo das aberrações, das mentiras, das adivinhações, dos enganos, das simpatias, ou seja, tudo aquilo quanto é prática do adversário, que alguém está travestindo como se fosse um dom de Deus. Estão abrindo brechas para as aberrações. Isso está campeando nos nossos dias o arraial dos evangélicos por falta de permanecer na palavra. Sexto, quem permanece na palavra, ele vai conhecer em detalhes a vontade de Deus, porque a vontade de Deus está registrado na sua palavra, na Escritura Sagrada. Então, quando eu permaneço na palavra do Senhor, eu vou dia a dia, ponto a ponto, na leitura, no estudo, na meditação, na comparação, eu vou descobrir a vontade de Deus que não está oculta, mas está na Escritura. E eu preciso lê-la para ter ciência da vontade de Deus e me colocar à disposição desta vontade de Deus. E por fim, em sétimo lugar, ao permanecer na palavra, eu vou ter as minhas orações respondidas diante do Senhor. O próprio Jesus disse: se vós permanecerdes em mim
e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então, do que Jesus disse aqui, a prova do discípulo é a permanência na palavra. Então, em 7 pontos, eu disse: primeiro, o verdadeiro discípulo é conhecido por permanecer na palavra. Segundo, permanecer na palavra significa tê-la como prioridade. Terceiro, a permanência na palavra vai moldar o nosso caráter diante de Deus e das pessoas. Quarto, a permanência da palavra vai contribuir para o nosso crescimento espiritual. Quinto, a permanência na palavra vai nos colocar livres de cometermos aberrações. Nós vamos estar comprometidos com a palavra e não vamos abrir brecha para a prática de aberrações. Sexto, quando permanecemos na palavra, vai se descortinar para nós o conhecimento da vontade de Deus e naquilo que ele espera de cada um de nós em particular. E sétimo, ao permanecer na palavra, nós vamos ter a garantia de que as nossas orações serão respondidas. Agora, uma pergunta. Você é um discípulo de Jesus? Você é conhecido como um seguidor de Jesus? Um discípulo de Jesus? Você permanece na palavra do Senhor? Ou você já abriu mão da palavra de Deus e busca outras coisas porque já não tem prazer e fé na palavra de Deus e, portanto, ela não é a sua prioridade, não é o desejo do seu coração, está aliado e afinado com a palavra de Deus, e você fica criando estas coisas, estas ilusões, estas aberrações e semeando no meio do arraial evangélico. Isto prova de que você não é discípulo de Jesus. Por quê? Porque você não guarda a palavra de Deus. Você não permanece na palavra de Deus. O verdadeiro discípulo de Jesus permanece na palavra. Ele não cede a nada. Ele fica com a palavra do Senhor. Então, que eu e você possamos atentar para isso. Está claro aqui. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, subentende-se que se eu não permaneço na palavra, eu não sou discípulo de Jesus. Se eu não sou discípulo de Jesus, eu estou fazendo tudo errado, contrário à vontade de Deus. Mas para isso temos a palavra, para nos orientar e nos conduzir no propósito da vontade do Senhor. Que Deus possa ajudar a cada um de nós, a mim e a você. Quem sabe, em algum tempo, você, por descuidar da palavra de Deus, já praticou algum tipo de aberrações, ou está praticando atualmente. Mas eu quero convidá-lo para esta reflexão, para que você avalie qual é a tua condição. Se você não está, à luz desta palavra, identificado como discípulo de Jesus, significa que você está distante. Você precisa retornar, voltar a Cristo, ouvir a palavra dele, permanecer na palavra, tê-la como prioridade, buscar com que ela trabalhe no seu interior, vai contribuir para o seu crescimento, vai te livrar das aberrações, vai te descortinar a vontade de Deus e você vai ter a garantia de respostas nas suas orações. Portanto, medite sobre esta reflexão, avalie e veja se você pode ser considerado como Jesus disse: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Lembre-se, a prova do discípulo é a permanência na palavra. Grave isto. Querendo Deus, amanhã retornaremos.